Bom, boa noite, bom dia, boa tarde, madrugada. Vamos começar nossa aula 17 sobre os meios de defesa executado. Mas antes, vou responder uma dúvida sobre o trabalho 3, sobre a terceira avaliação. Pode repeti-la, por favor, Adriano? Eu queria saber, professor, se os outros temas também, no meu caso de precedentes, se você queria uma abordagem geral ou trazer o tema em si e algum exemplo, algum caso concreto. Tá. Bom, eu vou falar do seu tema, mas pode aproveitar para os outros também, tá? A ideia, o grande tema, é tentar mostrar a influência dos precedentes na execução. De que maneira a existência de um precedente a favor ou contra o exequente ou executado, conforme o caso, pode impactar no procedimento, pode mudar a execução, pode fazer com que ela fique mais rápida ou mais demorada, pode ser com que ela tenha mais chance de ganhar ou menos chance, ou se não tem impacto algum. Enfim, na verdade, você não precisa então analisar um precedente específico sobre o assunto X, senão você vai acabar caindo, provavelmente, em outro tema. Por exemplo, um precedente a respeito de imperabilidade. Você vai acabar caindo no tema da imperabilidade. É claro que, eventualmente, você pode usar isso como um exemplo. Né? Olha, num processo X havia um precedente, isso aconteceu. Num processo Y não havia, aconteceu de outra forma. Acho que pode ser mais ou menos por aí. Tem no meu canal do YouTube lá uma palestra que eu dei no, num congresso da AGU, que foi no começo da pandemia, mais ou menos lá por volta de junho, que o tema é exatamente esse, precedentes e execução. Então dá para vocês terem uma ideia lá, e o congresso é mais amplo, o congresso era sobre precedentes. Então, precedentes de fazenda pública. Pode ser que vocês encontrem também algumas outras coisas. Tem palestra do professor Daniel Assunção Neves, da professora Tereza Arruda Alvim, enfim, tem bons palestrantes lá. Tem eu também, mas você pode olhar os outros que são certamente bem melhores. Tudo bem? Nada. Bom, uma outra coisa que as pessoas têm me perguntado, e vou aproveitar para responder aqui, é que tem uma regra lá, das que eu passei para vocês, falando sobre citações. E aí tem algumas pessoas com dúvida, dizendo, Márcio, então eu não posso pesquisar nada, nenhum autor, nenhuma doutrina, não, não é isso. Quando ali está escrito que você não pode fazer citação, na verdade o que você não pode fazer é transcrição. Você tem que fazer um texto. Se eu permitisse que você fizesse transcrição, ia ser para mais ou menos aquelas petições de advogados, vocês já viram. Nesse sentido, a jurisprudência copia e cola 3 páginas de acordo, depois, de outra maneira, também o tribunal copia mais 2 páginas, diante do exposto, requer a procedência e procedência. Não é isso que eu quero que você faça. Mas você encontrou ali, então, o julgado X do tribunal Y. Você vai dizer, olha, o Tribunal de Justiça tal, fala assim, assado aqui, aí coloca a nota de rodapé e coloca nesse sentido, de acordo, número tal, publicação, ano, data, enfim. Pronto. Ah, não, é muito importante fazer a transcrição de um pedaço da ementa, porque ela vai servir para explicar o que eu estou falando. Coloca no rodapé. No corpo do texto tem que ter texto seu. Porque eu sei que nesse ponto posso estar sendo rigoroso, mas é difícil dizer, olha, transcreva só aquilo que for razoável. Porque o que é razoável para um, né, não é razoável para outro. Né? Ah, não abuse de transcrições, que costuma vir esse tipo de definição. O que é abuso? Né? Abuso é meia dúzia, não, 7 já é abusivo, 3 não são, é difícil. Então é melhor não ter transcrição no corpo do texto, e aí você faz a citação e a referência no rodapé. Beleza? Alguma outra dúvida? Só para aproveitar o embalo, falei isso de manhã, né, ontem pela manhã, não sei se vocês tiveram a poder assistir, e vou repetir aqui, até porque está gravando. Né? Eu estou começando a assistir aos vídeos dos trabalhos, né, e estou impressionadíssimo com a qualidade da maioria da produção que vocês fizeram, assim, eu particularmente que não tenho habilidade nenhuma com isso, né? Para mim está tudo muito bonito, um negócio muito bem organizado, edição, entra slide, sai slide, entra pessoa, sai pessoa, parece balãozinho na tela, negócio padrão classe A, né? Eu estou pensando até da gente
mudar a sistemática um pouco. Vocês dão as aulas e eu fico assistindo, porque, né, o negócio está muito bom, fico feliz. Confesso que estou surpreso. O conteúdo em si não é lá 100%, né? Sempre tem alguma coisinha e tal. E aí, claro que eu estou corrigindo. Mas fico feliz que vocês se dedicaram, a imensa maioria cumpriu o prazo e se dedicou, né? Mesmo a gente não estando juntos, fico feliz de vocês terem se debruçado para esse trabalho, principalmente por conta do professor Barbosa Moreira, porque eu particularmente acho que ninguém pode formar sem conhecer as obras do professor Barbosa Moreira. Então, se vocês eventualmente até então não tiverem conhecido, não tinham conhecimento, agora, ainda que forçadamente, vocês acabaram conhecendo e é muito importante. Quem gosta de Twitter, só para dar um exemplo, hoje, o professor Alexandre Câmara estava discutindo uma questão, confesso que eu corri o olho só, não tive tempo ainda de ler, mas uma discussão bem interessante com vários professores de processo, cujo texto inicial é uma citação do professor Barbosa Moreira. E aí, a partir da citação do Barbosa Moreira, eles começaram a debruçar sobre o tema e discutir, para vocês entenderem a importância, né, que o professor Barbosa Moreira tem na doutrina brasileira. Bom, acho que vocês já conseguiram perceber isso fazendo o trabalho, né? Então, fico feliz por isso também. Como eu dizia antes, nós vamos entrar hoje no nosso último tópico do nosso programa, que é composto pelos meios de defesa do executado. Eu fiz um roteiro aqui, ainda não coloquei lá no sistema, vou colocar ao final da aula, mas vou apresentar para vocês ele, se eu conseguir, né? Vamos ver se vai dar certo. Estão vendo? Tá tudo bem? Conseguem ver? Beleza. Bom, então vamos começar a nossa aula 17, falando dos meios de defesa executados. Deixa eu pegar meu código aqui. Nós vamos tratar basicamente de 3 meios de defesa, que são a impugnação, cumprimento de sentença, os embargos do executado ou embargos à execução e a exceção de pré-executividade. Então, são essas 3 formas de defesa que nós vamos dedicar um tempo maior. Hoje vamos ver a primeira delas, que é a impugnação, cumprimento de sentença. Então, nós vamos estudar hoje basicamente um artigo, que é o artigo 525. Mas vocês, abrindo o dispositivo, vão ver que ele tem 15 parágrafos. Ele é bastante complexo. Então, é um artigo só, mas é um artigo que nos dá bastante trabalho. Na próxima aula, nós vamos falar, se nós conseguirmos terminar a de hoje, vamos falar sobre os embargos do executado, e aí, por fim, falaremos da exceção de pré-executividade. Se nós ainda tivermos tempo, nós vamos entrar numa aula extra, talvez, vamos assim chamar, num plus, um bônus, que seria as execuções específicas. Que eu já vou, esse bônus você já tem. Eu só não sei quando ele vai aparecer. Se ele vai aparecer na última aula da semana que vem, se vai dar tempo, ou se ele vai ser uma aula que vai ficar gravada aí para vocês assistirem quando quiser. Tudo bem? Bom, então dentro do 525 do código, nós vamos começar a falar agora do executado. É interessante porque nós estamos chegando no final do semestre, desse semestre atípico, mas enfim, é no final. E agora apenas é que nós vamos realmente começar a falar da postura do executado. Para vocês perceberem a importância que o processo de execução dá ao exequente, né? Tanto é que se diz, vocês já devem ter ouvido eu mesmo dizer, ou vários outros autores, dizendo que o credor é o senhor do processo de execução. Porque, basicamente, o processo de execução se desenvolve em seu interesse. Mas é importante frisar, claro, né, e vocês já sabem disso, que existe ali um outro sujeito, que é o executado, um sujeito de direitos e também obrigações, claro, que deve ser analisado. Até porque o fato de o credor ter um título executivo a seu favor não significa necessariamente que ele tem direito àquele crédito, está consubstanciado ali. Basta que você pense, por exemplo, numa execução de um cheque que foi prescrito. Existe ali um título executivo, existe ali um crédito,
mas esse crédito ali perdeu a força executiva por conta da pretensão ter sido acometido de prescrição. Mas isso só vai ser possível de ser discutido quando o executado se manifestar, no mais das vezes. Esse exemplo até é possível que o juiz de ofício a reconheça, mas, como regra, nós vamos precisar permitir que o executado se manifeste, seja para ele impugnar diretamente o mérito da execução, seja para ele impugnar questões processuais da execução, como, por exemplo, a gente já citou algumas, uma discussão a respeito da avaliação do bem penhorado. Foi bem ou mal avaliado, uma discussão se poderia ou não poderia penhorar aquele bem, se pode ou não pode haver redução ou ampliação da penhora. Enfim, várias são as possibilidades que o executado tem de se manifestar. O que nós vamos começar a ver agora é, dentro da tipologia das defesas, a defesa típica prevista para o título executivo judicial. Então, nós podemos classificar as defesas entre execuções, entre defesas típicas e atípicas. Típicas são aquelas previstas em lei para aquele fim que o legislador determinou. Então, a defesa típica do título judicial é a impugnação com de sentença. A defesa típica do título extrajudicial são os embargos do executado ou embargos do devedor, que nós vamos ver na próxima aula. Então, aqui, tudo que eu estiver falando a partir de agora diz respeito à execução de título judicial, cumprimento de sentença, para não ter que ficar repetindo toda hora. Né? Vocês já entenderam que se trata do título executivo judicial. De onde surgiu a impugnação com cumprimento de sentença? A origem desse incidente, ou melhor, dessa defesa, é a Lei 11.232 de 2005, que entrou em vigor em 2006, já falei para vocês algumas vezes, né, e que depois deu ensejo aqui a mudança do CPC, né, quando entrou o CPC novo, o CPC atual em vigor. No código passado, era o 475L e também o 475M de mamãe, que tratavam da impugnação com cumprimento de sentença. Agora, isso está previsto, como eu já citei, no 525. Aí você vai dizer, Márcio, mas eu já estudei um pouco a matéria e vi que no 535 também fala de impugnação com cumprimento de sentença. É verdade. Mas essa impugnação no 535, ela é voltada apenas para a fazenda pública. A ideia é muito semelhante, com algumas particularidades, porque eu tenho aqui a fazenda pública no processo. A base é o 525, e aí tem algumas exceções no 535 que a gente vai ver se der tempo depois. Então, aqui eu tenho mais uma fase daquele processo sincrético que eu já tinha falado para vocês. Percebam quantas fases esse processo pode ter. Fase cognitiva, e alguns vão dividir a fase cognitiva em fase cognitiva originária, depois fase cognitiva recursal, depois uns vão dizer ainda que é possível dividir a fase recursal em recursos ordinários e recursos extraordinários, então seriam em tese 3 fases, né, até chegar no STJ, por exemplo. Aí depois, a gente pode ter uma fase de liquidação, não é isso? Que eventualmente pode acontecer ou não, depende da existência de crédito ilíquido. Depois nós vamos ter a fase de cumprimento de sentença, que foi o que nós vimos na aula passada. E aí agora nós temos a fase de impugnação com cumprimento de sentença. Então são várias fases de um mesmo processo que se iniciou lá atrás, quando da formação do título executivo judicial. Já disse que ela é cabível quando eu tiver uma execução lastreada no título judicial. E aqui eu tenho uma grande vantagem que o CPC de 2015 trouxe. Porque até antes da entrada em vigor do CPC atual, eu dizia, a defesa do executado do executado com título judicial se dá via impugnação, vírgula, salvo nos casos tais, tais e tais. Tinha exceções. O Código de 2015 retirou essas exceções. Então, agora, pensei em título judicial, pensei em impugnação, cumprimento de sentença. Aliás, é interessante, porque como isso ficou muito evidente, muito claro, na verdade já era antes do CPC de 2015, mas agora ainda mais, não é possível se cogitar, olha o verbo que eu usei, cogitar, de se entrar
com embargos num caso em que se trata de impugnação. Ou o contrário. Eu tenho um título judicial e aí eu peço para você, faça a peça de defesa. Aí você vai e faz embargos. Ou o contrário. Eu tenho um título extrajudicial, você vai fazer a peça de defesa e faz impugnação. Isso é erro grosseiro. Não é possível se aplicar o princípio da fungibilidade. Vocês devem se lembrar da fase de recurso, que só é cabível quando eu tenho dúvida objetiva. Eu não sei exatamente qual é o instrumento processual adequado, e aí, por conta dessa lacuna no sistema, dessa zona cinzenta, dessa zona gris, eu então permito que possa entrar tanto o primeiro como o segundo, indistintamente. Aqui não é o caso. Não é possível que isso aconteça. Eu, uma vez, eu não sei se já contei isso para vocês, acho que já, eu fiz parte da banca da OAB por 5 anos. E depois que eu saí da banca, as pessoas ficaram sabendo, enfim. Aí um colega de vocês já se formou, caiu uma peça na segunda fase, que era uma delas, ou embargo ou impugnação, não lembro exatamente. E ele errou, entrou com a outra. E aí alguém deve ter falado para ele, não sei se ele sabia, enfim, ele veio me procurar, professor, me ajuda, pelo amor de Deus, fazer um recurso. Eu falei, tá, vamos ver o que que é. E era exatamente isso. Eu respondi para ele, não vou te ajudar. Ele tomou um baque, falou assim, pô, mas que cara, que ele deve ter pensado, né? Que cara babaca, né? Com perdão da expressão. E eu disse, não é questão de má vontade, não é questão de ser babaca ou não. Não é questão de não querer te ajudar, é questão de que nós vamos perder tempo, eu e você. Porque não é possível aqui se cogitar em aplicação do princípio da fungibilidade, que era essa a tese que ele queria adotar. Aí ele falou, Márcio, mas não tem chance? Não tem chance alguma. Não existe zona cinzenta. O seu recurso está fadado ao insucesso. E talvez até por você pensar nessa possibilidade é que você deva realmente fazer outra prova. E se você não está sabendo disso e ainda continua achando que é cabível, é caso realmente de se repetir. É aquela história, conselho nunca, como é que é, é bom, não dá, vende, não empresta, não tem um negócio desse assim, né? O que aconteceu? Ele fez o recurso assim mesmo e pau de novo. É aquela história também, né? Já está no buraco, não julgo não, mas eu sabia que não ia dar certo. Porque aqui é pacífica a orientação de que se você errou o instrumento processual, não tem saída. Lembram lá atrás, quando eu contei para vocês, na classificação de execuções eu disse, você precisa ter dois nortes. O primeiro norte, a origem do título executivo. E o segundo, o tipo de obrigação exequendo. Aqui, ele já errou no primeiro norte, porque era um título judicial e ele usou uma peça de extrajudicial ou o contrário. Não vem ao caso. Tudo bem? Bom, então isso não dá para equivocar, não tem como errar. Aí você vai dizer, Márcio, mas isso é muito básico. O menino deve ter errado porque estava nervoso e tal. Pode ser. Mas concretamente, isso acontece quase, não vou dizer toda hora, não, mas pelo menos, sei lá, uma vez por semana, certamente você vai encontrar um caso desse. Porque a pessoa não consegue identificar a natureza do título, às vezes é sutil realmente, e aí se equivoca no manejo da petição. Toda hora acontece isso. Se você buscar na jurisprudência, você vai achar vários casos desses. Isso é muito frequente. Bom, qual é a natureza jurídica da impugnação ao documento de sentença? Aqui, de acordo com a doutrina que você for usar, tem muitas correntes. Muitas. Eu sou bastante pragmático. Nesse ponto, eu concordo com o professor Leonardo Grego. O que é impugnação ao documento de sentença? É um instrumento de defesa executado. Ponto, final e acabou. Ah, mas ele tem natureza de. Tem um monte de natureza. Tem. Daqui a pouco eu vou falar. Que vai variar de acordo com o fundamento que você for usar. Os fundamentos estão ali no parágrafo 1º do 525. Vou dar um exemplo. Pega aí o primeiro caso, inciso 1, do parágrafo 1º do 525, que é o que está aqui embaixo. Só para vocês terem uma ideia. Qual é essa hipótese? Aqui eu tenho um caso em que o executado ficou revel no processo de conhecimento. Então, ele foi citado,
mas ele ficou rebelde, não se manifestou. Porém, essa citação, segundo o executado, é nula. Por exemplo, caso mais comum, o executado foi citado por edital, não era uma hipótese de citação por edital, o juiz deferiu, talvez ludibriado pelo credor, o juiz deferiu, e ele, citado por edital, não tomou ciência efetiva do processo, só ciência ficta, e não se defendeu, ficou rebelde. Acabou o processo, transitou em julgado, vem a execução. O que ele quer alegar na execução? Ele quer alegar que a formação do título executivo é viciada, porque ele não teve a oportunidade efetiva de exercer o direito ao contraditório, lá na fase de conhecimento. Nesse caso, se ele ganhar essa impugnação, conseguem perceber que ele vai acabar com a execução e vai acabar também com a fase de conhecimento, que eventualmente pode ter tido até um recurso extraordinário do Supremo. Tudo cai por terra, voltando lá no momento em que ele deveria ser citado. Nesse exemplo, parece a impugnação a uma ação rescisória, se você considerar que o título executivo é definitivo, que já transitou em julgado. Porque ele indiretamente ele vai conseguir rescindir coisa julgada material. Então, alguns vão dizer, a natureza jurídica da defesa do inciso 1 é de ação rescisória. Pode ser que sim, pode ser que não. Vou pegar esse mesmo exemplo e vou dificultar ele um pouco mais. Imagine que tenha transitado em julgado em 2018 e o exequente que tinha feito o esquema lá atrás não entrou com a execução em 2019, nem em 20. Foi entrar em 2021. E por que ele fez isso? Porque ele sabe qual é o prazo da ação rescisória, que é de 2 anos. Então ele esperou passar o prazo e entrou com a execução. Vem o executado e faz a mesma defesa. Impugnação, documento de sentença, alegando, inciso 1º, parágrafo 1º do 525. Se ele ganhar e conseguir quebrar essa coisa julgada material, ele está conseguindo quebrar algo que dentro da rescisória ele não conseguiria. Que a rescisória tem um prazo de 2 anos, e nesse caso a impugnação entrou 3 anos depois. E aí alguns então vão dizer que nesse segundo exemplo eu teria uma hipótese de querela nullitatis, que é uma ação utilizada para relativizar a coisa julgada material, fora das hipóteses legais. Eu particularmente não acho que seja querela. A querela normalmente ela não está prevista em lei. E nesse caso ele está previsto. Está lá. E parece que é uma hipótese de relativização da coisa julgada material. Porque, aliás, a coisa julgada não é absoluta. Ela já é relativa. Tanto é relativo que cabe rescisório. E esse é mais um exemplo. Aqui, eu concordo com alguns autores que dizem que eu tenho uma hipótese de vício transrescisório, fora da hipótese rescisória. Mas percebam que eu só mudei do primeiro exemplo para o segundo o tempo, o momento. É a mesma ideia. Eu só mudei o tempo. E aí, então, ele deixou de ter natureza rescisória para ter natureza transrescisória. É legal isso, assim. Eu, como professor de processo, fico feliz de falar essas coisas. Mas, concretamente, faz diferença? Por isso que é mais pragmático chamar de instrumento de defesa executado. Ponto. E aí, o que você vai alegar ali dentro vai variar conforme o inciso que você está sendo adotando. Beleza? Tudo bem? Bom, já disse que é um instrumento de defesa, e esse ponto aqui é muito importante. Se você tem o costume de marcar, dar destaque, sei lá o quê, esse ponto é fundamental. A impugnação, ela tem uma cognição restrita, limitada. E por que razão? Porque ela não pode conhecer de qualquer questão.
Porque já houve uma fase prévia, como regra, que definiu os elementos da obrigação. Então, por exemplo, teve lá uma decisão que condenou o réu a pagar R$ 200.000. Transitou em julgado. Não dá para o réu, na impugnação, dizer o seguinte: não tem que pagar. Não, eu não dei causa a esse problema. Por exemplo, acidente de trânsito. Ele foi condenado a pagar danos materiais de 200 mil. Ele invadiu um shopping, errou a marcha, invadiu o shopping, quebrou uma loja. R$ 200.000 de indenização. Não dá para ir na impugnação com medicina dizendo o seguinte: não dei causa a isso, não. Ou esse dano é muito elevado, ou não era eu que estava dirigindo, ou foi sem querer. Nada disso ele pode alegar mais, porque essas questões já foram definidas na fase cognitiva. Então, o que a gente vai ter aqui é um âmbito de devolutividade limitado. Limitado a quê? Limitado às matérias do parágrafo 1º do 525. Então, esse rol que está aí, ó, é um rol taxativo. Eu só posso alegar o que está aí. É como se você fosse num estabelecimento comercial, num restaurante. Espero que você não vá, inclusive, fique em casa, que o negócio está cada dia pior, mas enfim, fazendo de conta que você foi, você fala assim, quero um cardápio. Aí o cara te dá ali 10 opções. Aí você fala assim, bom, eu não gostei de nada. Aí o garçom vira para você e fala, levanta e vai embora. Eu só tenho isso aqui. Na impugnação com meio de sentença, o cardápio é esse. Se vire para ajeitar alguma coisa aí. Por que é importante frisar isso? Porque se fosse uma defesa de embargos do executado, você ia poder chegar para o garçom e falar, pô, mas não dá para fazer um ovo frito, não? Não quebra um galho com omelete aí, não? Dá, a gente se vira. Lá nos embargos, não existe essa restrição cognitiva. Lá nos embargos, o âmbito de devolutividade da demanda é aberto, é irrestrito. Eu posso alegar qualquer coisa como regra. Então, essa é uma grande diferença que justifica, inclusive, o interesse de agir de quem já tem um título extrajudicial e vai ao juiz só para homologar o título extrajudicial e tornar judicial. Por que alguém faz isso? Não tem treta, não tem litígio, não tem nada. Para que você vai no judiciário para poder pegar o seu título extrajudicial e fazer ele virar judicial? Porque amanhã, se o sujeito de lá descumprir e você o executar, ele só vai poder alegar as matérias do parágrafo 1º do 525. Ao passo que, se for um título extrajudicial, ele pode alegar qualquer coisa. Então, você reduz as chances da parte contrária. E, ao fazer isso, as suas aumentam. Pelo menos em tese, é assim que funciona. Tudo bem? Então, eu tenho que respeitar ou a coisa-julgada ou a preclusão. E aí eu tenho que tomar cuidado, porque, às vezes, há muita confusão dessa questão com o que é coisa-julgado e o que é preclusão. Por exemplo, na execução provisória, ainda não transitou em julgado. Mas não é porque não transitou em julgado que eu vou poder alegar qualquer coisa na impugnação. Existem questões que, eventualmente, ali já estão preclusas. Já foram decididas. Ainda não transitou em julgado. Mas não pode mais recorrer, por algum motivo qualquer. Por exemplo, é uma matéria de fato. A matéria de fato não cabe recurso especial. Então, em relação a ela, já era. Já está precluso. Se você fizer a execução ali, a parte contrária não vai poder alegar. Por que é importante levantar isso e lembrar disso? Porque senão, você pode achar que na execução provisória a defesa seria irrestrita, o que não é verdade. A sistemática da execução provisória
é a mesma execução definitiva para efeito de defesa. Igualzinho. Mesma coisa. Você vai alegar só o que está no parágrafo primeiro do 525. Ah, Márcio, mas se o sujeito que está lá fazendo a execução perdeu o recurso no tribunal, se ele perder, o título executivo dele vai cair, consequentemente a execução vai ser extinta. Mas isso não desnaturou a essência da impugnação. Tudo bem? Bom. Agora a gente começa a falar dos requisitos da impugnação por meio de sentença. Eu coloquei aqui dois, ó. Prazo e o segundo, que está aqui embaixo. O primeiro deles, prazo. É talvez o mais importante. Né? Como quase tudo na vida e no processo, a gente precisa respeitar o prazo. Você já deve ter ouvido aquela frase, né? O advogado perde a vida, mas não perde o prazo. Né? O cara que perde o prazo não tem condição. Qual é o prazo para fazer a impugnação? Eu falei isso na aula passada, para quem já assistiu, mas vou repetir, porque é importante. O sujeito é intimado para pagar em 15 dias, que a gente até viu que a discussão existia, hoje está pacífico, são 15 dias úteis. Lembra? Vencido o prazo de pagamento voluntário, começa a contar o segundo prazo, que é o prazo da impugnação com meio de sentença. Então, repetindo o que eu falei na aula anterior, para ratificar, o que eu tenho aqui é um prazo que começa a contar exatamente depois que terminou o prazo de pagamento voluntário. Não vão existir duas intimações. É apenas uma no pagamento. E é por isso até que o JF diz que tem que ter o alerta, lembra? O alerta de que, olha, se você não pagar, pode impugnar, mas não tem outra intimação. Então, aqui, ó, o prazo é de 15 dias úteis. Por que eu sei que é útil? Porque aqui eu tenho uma matéria de defesa processual e é contado no fim do prazo para pagamento. Onde está escrito isso? Caput do artigo 525. Por isso não tem necessidade aqui de uma nova intimação. Algumas particularidades. Primeira, artigo 229. Dobra o prazo para procuradores, para quando houver litisconsortes com procuradores de escritórios diferentes. Eu tenho, portanto, a possibilidade de dobrar o prazo, fazer com que ele fique dobrado, porque esse litisconsórcio vai favorecer aqui a defesa. Enunciado 90 do CJF. Prazo dobrado para executado assistido pela Defensoria Pública ou escritório de prática jurídica de faculdade de direito e reconhecidos da forma da lei. Aqui, o que está falando, na verdade, o enunciado? Ele está simplesmente equiparando a Defensoria Pública aos escritórios de prática jurídica. Na verdade, a gente já sabe a razão disso, que é bastante razoável. A Fazenda Pública também tem prazo dobrado, está lá no 535, que é esse dispositivo que eu falei que é espelhado no 525, e o MP também está no 180. Às vezes é máximo, mas o MP pode ser executado? Claro que sim. Claro que sim. Imagine que o Ministério Público entrou com uma ação civil pública bizarra, improcedente. A ação civil pública foi julgada improcedente. Na sentença que julgou a ação civil pública improcedente, o juiz fixou no horário de sucumbência. Afinal de contas, o credor, o devedor, né, o réu, melhor dizendo, ganhou a ação. Ele vai executar os honorários. Contra quem? Contra o MP. O MP é devedor dos honorários de sucumbência do advogado do autor. E aí ele vai ter prazo em dobro para eventual impugnação. Esse dispositivo é bem interessante. 218, parágrafo 4º. Sugiro que vocês marquem ele aí. Porque, na verdade, ele não se aplica apenas à execução. Ele se aplica para qualquer ato processual. É a ideia do ato prematuro, se eu não estou equivocado, sobre 218. Se alguém tiver ele aí, pode colar no caput. É esse mesmo.
O Código de 2015, para evitar a jurisprudência defensiva, diz expressamente que o ato praticado antes do prazo é tempestivo. Que antes havia uma divergência, principalmente no STJ, dizendo que você tem aqui um intervalo de prazo. Por exemplo, vou chutar, claro, do dia 2 do mês até o dia 20 do mês é o prazo. Só que você, antes do dia 2, já sabe, por exemplo, que perdeu a causa. Aí você ia lá e fazia apelação no dia 1º, antes de começar o prazo, portanto. E o STJ dizia, como o ato foi praticado antes do prazo, ele é intempestivo. Mas como assim intempestivo? Ele está fora do tempo para ser praticado. O que era um absurdo, né? Você está acelerando o processo e ainda sofre uma consequência. A doutrina chamava isso de recurso prematuro, que vem antes do tempo previsto. Não importa. O código diz expressamente que ali é possível fazer. Então você, por exemplo, não quer pagar. Você já sabe que não vai pagar. Tem o prazo de 15 dias para pagar e 15 para defender. Você já sabe que não vai pagar. Você pode impugnar desde logo? Sem problema. Tem que esperar passar o 15º dia útil para fazer a impugnação. É raro, a gente sabe, mas, enfim, está aí a hipótese. Segundo requisito. Já vimos o prazo. Segundo requisito. Inexistência de garantia do juízo. Aí você vai dizer, mas que porcaria de requisito é esse? É um recurso, é um requisito que não tem? Por que isso foi colocado aí no seu código? Na verdade, foi colocado para dizer claramente que a lei mudou. Porque antes se discutia, e até o código entrar em vigor, se era condição para fazer a impugnação a garantia do juízo. Havia duas correntes. E a majoritária, inclusive, era de que havia necessidade. Era o 475L, parágrafo 1º, salvo engano. O que fez o CPC de 2015? Deixou claro que o executado pode se defender sem garantir o juízo. Então não precisa de penhora, não precisa de caução, não precisa de qualquer outro tipo de garantia para poder fazer a impugnação. Tá aqui. 525 caput. Beleza? Aí você vai dizer, Márcio, mas tá bom, entendi. Por que escrever isso? Inexistente de garantia do juízo. Abra aí o 525 caput, você vai achar. Ele fala, o executado poderá, independentemente, não tem um negócio assim? Independentemente de penhora ou nova intimação, apresentar nos autos a impugnação. Ele fez questão de escrever isso para evitar a interpretação contrária. Ele poderia não ter escrito essa frase, concorda? Tira a frase dali, o executado poderá apresentar sua impugnação. Pronto. Mas para evitar isso, ele deixou expressamente que não precisa de garantir o juízo. Bom, estou aqui na última bolinha. O que nós tínhamos de problema? Márcio, Diga. desculpa interromper. Não, Então, no CPC de 73, precisava de quê? Precisava garantir o juízo de qual forma? por que razão? Na verdade, quando a gente fala CPC 63, CPC reformado. Porque essa regra é de 2006. Só para deixar claro. Ele dizia assim, depois que tivesse havido a penhora, o sujeito ia ser intimado para em 15 dias fazer a impugnação. O prazo da impugnação só começava depois que havia penhora ou qualquer outra forma de garantia do juízo. E aí qual que era o raciocínio? Ora, se o prazo só começa com a penhora, é, portanto, um requisito da impugnação ter garantido o juízo.
E aí muita gente discutia, quebrava o pau, dizia que não, mas enfim, era o que dizia a lei. O Código 2015, como a gente acabou de ver, ele retirou essa exigência. E é importante dizer, retirou a exigência para fazer com que o título extrajudicial fique igual ao judicial. Quer dizer, o contrário. Fazer com que o judicial fique igual ao extrajudicial. Porque o extrajudicial já era assim. Lá em 2006, já tinha mudado o extrajudicial, dizendo, eu posso embargar sem garantir o juízo. Mas em relação ao judicial ficava dúvida. E aí, então, agora está tudo uniforme. Nenhum deles precisa de garantir o juízo. Então, já entendi, Márcio. Beleza. Entendi que não precisa garantir o juízo. Não serve para nada na impugnação. Não foi o que eu falei. Eu falei que a garantia do juízo não é requisito para entrar com a impugnação. Mas se você quiser um efeito suspensivo, daqui a pouco vamos falar dele, dentro da impugnação, aí você vai precisar de garantia do juízo. Então ele ainda continua importante, mas não apenas, mas não para poder entrar com a impugnação, e sim no momento posterior. Beleza? Coloquei aqui uma questão para vocês, que está na nota de rodapé número 3, ó, aqui. Qual que é a questão? Como proceder para execuções fundadas em títulos anteriores à vigência do Código de 2015, ainda pendentes que não foram impugnados por falta de garantia do juízo? Qual que é a ideia? Estamos, por exemplo, em 2012. E eu estou esperando haver garantia do juízo para poder fazer a defesa. Só que eu não tenho patrimônio disponível. Então, nunca o juízo é garantido e, consequentemente, nunca começa a minha defesa. Mas será que pode ser assim? Pode ficar de eterno com isso lá? E outra coisa, será que isso não está havendo fraude do executado, que não indica seus bens? O que então fez o Código de 2015? A partir disso, ele disse: se agora não é mais um requisito a garantia do juízo, porque o CPC 2015 retirou, os processos que estão parados, esperando a garantia do juízo, devem continuar parados ali? Ou eles devem, a eles, ser aplicado o novo CPC e, consequentemente, se permitir a defesa sem garantir o juízo? Coloquei aqui o nota da pena número 3. Enunciado 530 do FPC. Após a entrada em vigor do Código de 2015, o juiz deve intimar o executado para apresentar a impugnação com de sentença. Em 15 dias, a gente já viu que são úteis, ainda que em depósito, penhora a caução, caso tenha recorrido o prazo para cumprimento espontâneo da obrigação na vigência do Código Antigo. Nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho a entrada em vigor do Código. A petição, o processo está parado, esperando garantir o juízo. Só que o sujeito não garantiu o juízo. Ele não tinha condição, não tinha patrimônio, não queria. Entra em vigor o novo CPC. O novo CPC não exige mais esse requisito. O que propõe o enunciado? Como entrou uma regra nova, que é mais favorável à defesa do executado, vão aplicá-la. E aí, então, o juiz vai intimar o executado para apresentar a impugnação, no mesmo prazo de 15 dias, e aí não vai precisar nem depósito, nem caução, nem penhora. Tudo bem? Já vimos aqui. Agora, passemos para o procedimento. Já vimos que a impugnação com de sentença é uma simples petição. Ela vai entrar no mesmo processo que já tinha ali o documento de sentença, já tinha também o acordo, já tinha ali também a missão monocrática, enfim. É a mesma, são os mesmos autos. Agora, vamos fazer de conta que eu entrei com a impugnação e esqueci de alguma coisa. Por exemplo, em alguns estados a impugnação paga custos. Esqueci de pagar. Como fazer? Está extinto o meu processo? Não, você já sabe que não.
existe o direito do executado de emendar a sua petição de impugnação ao cumprimento de sentença. Agora, é evidente que essa emenda, se o réu já tiver no processo, tem que ser precedido de contraditório. Tem que ter o contraditório para poder decidir isso aí. Tudo bem? Então, eu coloquei aqui, possibilidade de emenda se necessário. É possível? Não só me parece possível, como mandatário. Tem que haver. Embora ele seja criticado. Está aqui enunciado 95. O juiz, antes de rejeitar liminarmente a impugnação, deve intimar o impugnante para sanar eventual vício, em observância da lei processual de cooperação. Que vício que pode existir? Por exemplo, esqueceu de juntar a planilha. Por exemplo, esqueceu de qualificar uma das partes. Sei lá. Antes de indeferir, houve o exequente. Tudo bem? Bom, então estou seguindo aqui. Voltei um pouco para quem está perdido. Já podemos falar, já falamos de emenda. Contraditório. Como é que se dá o contraditório na impugnação com de sentença? Essa é uma pergunta boa. Quando você entra com a impugnação, você é o impugnante. E o outro lado é o impugnado. Você está alegando um monte de coisa que não precisa pagar por causa disso, daquilo, daquilo outro. O impugnado não vai ter vista disso? Claro que vai. Claro que vai. Então é importante saber que a semelhança do Código de 2015, essa parte que está aqui, vai ter esse direito. E aí, você pode perguntar, mas onde é que está escrito isso, Márcio? Está escrito nas normas fundamentais. Artigo 7, 7º, artigo 9º, artigo 10, expressamente está falando do contraditório, que é uma norma fundamental e que, portanto, se aplica também na execução. Não tem dúvida disso. Tudo bem? Todo mundo está comigo? Bom. É possível haver rejeição liminar? O que é a rejeição liminar? Você fez a impugnação com de sentença. O juiz ouviu, leu a sua impugnação. É raro, né, juiz ler, mas ele leu a impugnação. E aí ele verifica, por exemplo, que você perdeu o prazo. Ele pode rejeitar liminarmente? Deve. Deve. Ele não precisa, às vezes, nem chamar o impugnado. Quem é o impugnado? É o credor. Nem chamar o credor. Mas perdeu o prazo, já era, acabou. Claro que qualquer decisão dele tem que ser precedida de contraditório, então ele aplicou o artigo 10. Mas veio a manifestação do executado que não tinha nada que comprovasse. Ele pode extinguir sem problema. Tudo bem? Bom, aqui tem uma pergunta, uma observação, melhor dizendo. Recurso secundum eventum litis. Já ouviram essa expressão? Secundum eventum litis significa de acordo com o resultado do processo. Ou da lide, como que. Coloquei aqui nota rodapé número 7 para vocês. Vamos fazer de conta que o executado entrou com a impugnação e teve a impugnação rejeitada por algum motivo qualquer. Vou chamar essa situação A. Agora eu vou passar para a situação B. A impugnação foi acolhida. Foi acolhida para dizer que o credor não tem crédito. Já foi pago, por exemplo. Qual é o recurso cabível nesses casos? Bom, primeira hipótese. Primeira hipótese é aquela em que, se eu não me engano, a situação A, o sujeito entrou com a impugnação e perdeu. Não foi isso? Entrou com a impugnação e perdeu, que significa que a execução vai continuar. A execução vai continuar, isso é uma interlocutória.
agravável. Outro exemplo. O caboclo trouxe lá uma matéria que acabou com a execução. Por exemplo, a decadência do crédito. A sentença do juiz vai encerrar aquele processo. Portanto, se você não concorda, é caso de apelação. E daí o nome secunda evento litis. E quando eu entro com a impugnação, eu não sei qual recurso que eu vou usar. Depende do resultado da lide. Depende do resultado do processo. Não tem como você cravar. Ah, vai ser apelação. Não sei. Pode ser que seja agravo de instrumento. Depende do caso. Bom. Penúltima bolinha aqui. Ó. Artigo 508 do CPC. Acho que vale a pena a gente dar uma lida nele. O anterior você não falou não, professor. Eu pulei? Pulou. Ah, é verdade. Deixa eu aproveitar que eu já estou nessa e volto, tá bom? 508. Transitado em julgado a decisão de mérito, considerar-se-á considerarão-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor, tanto quanto ao acolhimento, como à rejeição do pedido. Nós estamos falando aqui de um efeito da conjugado que vocês já estudaram, que tem a ver com um chamado princípio do dedutivo e do deduzido. A conjugada, quando ela se forma, conjugada material, não importa se você trouxe 3 argumentos, mas podia ter trazido 5. Se você não levou os outros 2, o problema é seu. Se eles dizem respeito àquela matéria, a conjugada considera repelida toda e qualquer alegação que dizer respeito àquele objeto, mesmo que você não tenha levantado. Esqueceu, foi estratégia, uma estratégia ruim, não interessa. Por isso que normalmente a gente vai lá e levanta um monte de argumentos. Você não sabe qual que vai ser acolhido, né? Você costuma levantar um monte. É interessante. Mas a pergunta aqui é, e na execução? Isso funciona? Sim. Na impugnação com de sentença, eu posso levantar lá 10 argumentos, 5 argumentos. Perdi. Perdi, acabou. Fez coisa julgada em relação a eles. A não ser, claro, que haja uma hipótese preveniente. E aí, então, claro, eu vou ter que ter ali a rediscussão de novo. Né? Desculpa a redundância, mas vou ter a discussão novamente. Tudo bem? Bom, voltando na bolinha anterior que eu tinha esquecido. Impugnação como um ato atentatório e nada da justiça. O executado, ele sabe que é a hipótese de impugnação. Está acostumado já. E mesmo sabendo que é a impugnação, e mesmo sabendo que ele deve, ele vai lá e impugna a si mesmo. O que ele quer é protelar. Tudo que ele quer é protelar. Lembra de um grupo antigo de pagode que fez 25 anos, recentemente, só para contrariar? Eu não tinha nem nascido ainda, mas... Aqui, o executado, ele quer o só para protelar. Ele sabe que não tem razão, mas ele está se valendo dos expedientes que a lei lhe fornece para poder protelar. O juiz percebeu isso. Percebeu que ali é um ato atentatório da justiça. Percebeu que a defesa ali, a impugnação, é frívola. É o nome que se usa. Cabe multa? Tranquilamente. Artigo 774, parágrafo único do CPC. Está abusando do seu direito de demandar. Portanto, faz jus. A parte contrária é uma indenização por danos que foram praticados, danos processuais. Estão comigo? É comum isso? Não. Infelizmente não é comum. Mas é possível. É possível e deveria, inclusive, acontecer mais. Talvez com isso a gente consiga afastar aquela ideia de tem que brigar, tem que ir realmente para o litígio, que é no litígio que vai se resolver. A gente já falou sobre isso aqui algumas vezes. Bom,
Aqui tem uma questão bem interessante. Eu vou pedir para vocês um segundinho e enquanto vocês leem aqui, eu já volto, tá bom? Então vou pegar um pouquinho de água aqui, que a minha água acabou e minha voz está indo embora. Já volto. Vou desligar o microfone, não sei se meus meninos estão acordados ainda, não é que eles aparecem e faz barulho, né? Na hora que eu saio do quarto. Peraí. Oi, gente, o enunciado que ele falou do segundo evento litis é qual? Vocês anotaram? 93, Dri. Então, mas é da onde? Porque eu digitei do CJF e apareceu um de administrativo. Eu copiei a íntegra dele. Deixa eu jogar aqui no Google para ver. Tá. Rodrigo, é porque é da primeira jornada. Enunciado 93, a primeira jornada de Direito Processual Civil. Obrigada, Mari. Pronto, vamos lá. Questão número 2. Estamos falando de honorários. Aliás, esse é um dos grandes temas, né, do trabalho lá, honorários na execução. Cabe honorários de sucumbência na impugnação com de sentença rejeitada, a súmula 519 da STJ, versus, estão vendo aqui, os artigos 85, parágrafo 13, 513 caput, 23, 83. Primeiro, antes da gente entrar na controvérsia, vamos entender a ideia. Bom, aqui nós temos uma fase nova, a fase de impugnação com de sentença. Vamos fazer de conta que eu estou executando o Caio. O Caio é o meu executado, é o devedor. Eu faço a minha planilha, a gente já viu isso na aula passada. Considero que o meu crédito é de R$ 10.000. Caio é intimado para pagar e verifica que, na verdade, a minha planilha está errada. Não são R$ 10.000 que eu tenho de crédito, e sim 2.000.
Então, ele alega o que a doutrina chama de excesso de execução. Eu estou executando mais do que eu tenho direito a receber. O que ele vai pedir, portanto, é um decote dos honorários, do valor exequendo. Imaginemos que ele ganhe essa impugnação. De fato, eu não tinha direito a executar 10, sim 2. O que aconteceu? Nesse exemplo, já aproveitando para adiantar o que nós vamos ver mais para frente, nesse exemplo, ele conseguiu demonstrar que 80% da minha execução estavam errados. E os 20% estavam certos. Isso significa que ele decotou, é como se ele tivesse uma tesoura e cortado parte da minha execução, boa parte dela. No popular, ele ganhou 80% da demanda. Então, ele vai fazer jus a honorário e sucumbência. Vamos fazer de conta 10%. Ele conseguiu reduzir em 80 mil. Eu tenho que pagar para ele. Não, meu cliente vai ter que pagar para o advogado Caio 8 mil reais de honorário de sucumbência. Beleza? Vamos comigo até aí? Então, quem ganha a impugnação com meio de sentença, que é o impugnante ou o executado, né, conforme da posição que você olhar, quem consegue ganhar a impugnação consegue receber honorário de sucumbência. Agora, a minha pergunta não é essa. A minha pergunta é se os honorários incidem quando a impugnação é rejeitada. É o mesmo exemplo, só que agora o juiz diz, não tem excesso nenhum. Não tem excesso de execução. O valor está correto. Então, ele impugnou e perdeu. Ele tem que pagar honorários para mim? Entenderam o raciocínio? Por que a dúvida? Porque a nossa regra é que cabem honorários ao final das fases. Nesse exemplo, a fase de execução não vai acabar. Porque como o incidente dele foi rejeitado, o processo vai seguir. Consequentemente, não teria honorários. Mas será que isso é razoável? Por que razão? Porque se não tem honorários, o que o executado pensa? Bora tentar, ué. Não tem risco nenhum. Vai que cola, né? Se não colar, pelo menos eu segurei essa execução um tempo. O dinheiro está comigo, está rendendo aqui. Será que isso é razoável? E aí vem a controvérsia. Vamos lá. Súmula 519 do STJ. Na hipótese de rejeição da impugnação com meio de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Agora, cuidado. Olha a data da súmula. Ela é da Corte Especial do STJ, o órgão máximo do STJ, mas ela foi aprovada em 26 de fevereiro de 2015, quando não tinha ainda o Código de 2015 em vigor. O Código de 2015 ele foi publicado em março, mas ele só entrou em vigor em 2016. Tanto que o congresso que eu contei para vocês lá, não sei se alguém assistiu, da OAB, que teve lugar na segunda e na terça, o título do congresso era 4 anos de vigência do CPC. Então, aqui ainda não tinha, na Corte Especial, ainda não tinha a regra do código. Esse é o primeiro ponto importante. O que diz o 85, parágrafo 13? Alguém tem lei? O 85 é o artigo maior que tem no código. É o que fala de honorários.
Parágrafo 13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargo de execução rejeitados ou improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal para todos os efeitos legais. Será que eu tenho aqui uma hipótese legal que é contrária à súmula? Vamos no 513 caput. Vamos ver que o caso não é simples, né? Se fosse simples, eu dizia, vai lá, olha o artigo e acabou. 513 caput. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste título, observando que couber, conforme a natureza da obrigação, disposto no livro 2, da parte especial deste código. E aí vai no 523, que é o que está falando de cumprimento de sentença. O 827 ele fala de obrigação de pagar. 523, parágrafo 1º. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa e também de honorários de 10%. Sublinha aí a palavra honorários, se quiser. E aí, para completar, o 827. O valor dos honorários poderá ser elevado até 20% quando rejeitados, é isso que a gente está tratando, os embargos à execução. Não é exatamente o que nós estamos tratando. Podendo a majoração, caso não opostos embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando em conta o trabalho realizado pelo advogado. O que você está percebendo? O parágrafo 2º do 827 fala expressamente que na rejeição de embargos cabem honorários. Será que esse dispositivo poderia ser usado também para impugnação? O que fala o enunciado 450 do FPPC? Aplica-se a regra que a gente acabou de ler ao cumprimento de sentença. Consequentemente, se esse enunciado prevalecer, a súmula da Corte Especial que a gente leu, que está na nota acima, tem que ser modificada. Entenderam o problema? Hoje a gente tem uma súmula STJ, se eu não estou desatualizado, ela ainda não foi revogada, salvo engano, ainda não vai ser, que diz que não cabem honorários. Mas o enunciado e os dispositivos que a gente acabou de tratar dão a entender que cabem os honorários. Então, essa é uma questão em aberto. Eu acho, inclusive, que já era a hora do STJ ter resolvido isso. Porque honorários é um assunto que chega toda hora lá em cima. Toda hora. O advogado recorre para ele mesmo, né? Ou a favor ou contra. Então, toda hora tem precedente disso. Seria interessante tratar logo do caso. Mas, enfim, se eu não estiver desatualizado, o problema ainda está colocado. Tudo bem? Bom. Vamos falar agora de efeito suspensivo. Efeito suspensivo. Onde é que está? Aqui. São os parágrafos 6º, 7º, 8º, 9º e 10 do mesmo artigo 525. Só estamos tratando dele hoje, né? Foi o que eu falei. Primeira coisa importante saber é o efeito suspensivo da impugnação é ope judicis. O que significa isso? Ele não é automático. Não é porque você impugnou que você vai conseguir parar a execução. Pelo contrário. Você precisa demonstrar os requisitos da concessão do efeito suspensivo. Quais são eles? Primeiro, requerimento. Não dá para suspender de ofício. Segundo, fumus boniuris. Tem que ter uma fumaça de bom direito, plausibilidade do direito do executado alegado ali.
Terceiro, periculum in mora. Ora, se mantiver a execução como está, eu posso ter um grave risco. E quarto, garantia do juízo. Troquei a ordem um pouco aqui da exposição, mas, enfim, faz diferença. Garantia do juízo. Antes de eu sair lá para pegar água, eu falei, foi bom, o código mudou para deixar claro que eu não preciso garantir o juízo para entrar com a impugnação. Foi? E agora eu estou falando de garantia do juízo e não estou entendendo mais. Precisa ou não precisa? A resposta é depende. Para entrar com a impugnação, não precisa. Mas para conseguir efeito expressivo, aí precisa. Então, a garantia do juízo deixou de ser um requisito para a admissão e passou a ser um requisito para a concessão de efeito expressivo na impugnação com meio de sentença. Então, ela mudou de natureza, que me parece salutar, inclusive. Você quer suspender, dá uma garantia. Não, não quero suspender, pode deixar para lá. Então, não precisa garantir o juízo. E aí, você demonstrando, então, os requisitos, o juiz vai decidir. Suspende ou não suspende a execução. Um exemplo. Um caso que um colega me consultou. Era um dinheiro que estava depositado em juízo. E aí era uma herança, um processo de inventário, que eles estavam discutindo quem que tinha direito àquele dinheiro. E aí, lá pelas tantas, teve uma execução de um herdeiro contra o outro para poder levantar o dinheiro que estava no banco. Levantar o dinheiro. Supostamente aquele dinheiro era dele. Não tinha se definido ainda no inventário, mas ele entendia que era. Ele entrou com a execução. Contra o irmão lá, que tinha que entregar o dinheiro. Estou chutando se era irmão, não me lembro se era irmão, mas assim. Nesse caso, ele fez a impugnação, dizendo não tem que entregar o dinheiro. Porque no inventário esse dinheiro é meu, sei lá, demonstrou o máximo bom direito. Fez um requerimento e pediu ali a concessão de um efeito expressivo. Por que esse efeito expressivo é importante? Se ele não for deferido, o dinheiro que está bloqueado vai sair da conta dele e vai para a conta da parte contrária. E se isso acontecer, depois se ele vier a ganhar a impugnação, não vai adiantar nada. Porque o dinheiro estava com o exequente já gastou, eventualmente não vai devolver mais. Então o efeito expressivo pode ser importante. Fala, olha, segue a execução, mas o dinheiro está bloqueado. Só depois que acabar essa discussão aqui, nós vamos saber quem realmente tem direito, aí libera o dinheiro, conforme o caso. Beleza? Bom. Estava falando aqui. Já vimos isso. Efeito expressivo. Parágrafo 7º do 525. Nesse exemplo que acabei de dar, o que estava acontecendo? O sujeito estava prestes a pegar o dinheiro. Veio o juiz e concedeu o efeito expressivo. O efeito expressivo é para evitar a prática de atos de expropriação. O andamento do processo em si, não tem problema. Pode continuar andando. Manda citar um litisconsorte, manda pagar custo, enfim, tudo bem. Agora, se for realizar ato de expropriação e tiver efeito expressivo deferido, ali é o problema. Aqui é uma classificação bem simples. O efeito expressivo pode ser total ou parcial. E pode ser no parcial e pode ser objetivo. Né? Demos um exemplo ali, R$10.000, impugnou só 8 e conseguiu o efeito expressivo de 6, por exemplo. Porque 6 ele conseguiu garantir o juízo. E ele pode ser subjetivo. No caso do litisconsorte, eu tenho litisconsorte 2 ou mais réus, um deles conseguiu garantir o juízo, conseguiu demonstrar os requisitos, efeito expressivo. O outro não conseguiu. Não tem.
prossegue a execução contra ele. Estão comigo? Bom. Esse parágrafo 10 é bem interessante. Eu já falei um pouco sobre ele para vocês, mas a chamada contracautela. A ideia do efeito específico é uma cautela. A contracautela, como o nome já diz, é o contra-ataque. Então pense nesse exemplo que eu tinha citado. A execução de 10 mil, o executado fez a impugnação alegando que só tinha que pagar 2 mil. Estamos juntos? Vem o juiz, defere o efeito suspensivo. Fala, realmente, tem fumaça de bom direito, tem película em mora, tem aqui um depósito, então tem requerimento, eu vou dar o efeito suspensivo para a execução. Vem o executado e fala, desculpa, o exequente fala o seguinte, qual é o risco aí, excelência? O risco é que se ele ganhar amanhã o processo, o dinheiro que estava aqui pode ir embora. Não, pois não. Está aqui o dinheiro dado em garantia. Eu confio tanto que eu vou ganhar essa execução, que eu, credor, estou pagando, em certa medida, eu estou pagando, entregando dinheiro ao judiciário. Porque eu sei que depois eu vou reaver esse dinheiro e vai ficar depositado em juízo, pelo menos em tese. Tudo bem? O que pode ser alegado na impugnação com meio de sentença? E aí eu acho que é a parte final. No seu código, parágrafo 1º, incisos. O primeiro deles a gente já falou. Lembra do vício transrescisório, rescisório, conforme o caso. Segundo inciso, eu posso alegar ilegitimidade. Mas não sei se vocês perceberam, eu escrevi aqui, ó, legitimidade executiva. Por que executiva? Porque a legitimidade que eu tenho que alegar é para a execução. Se o sujeito era legitimado ou não na fase de conhecimento, já acabou. Ou pelo menos está precluso. Não dá para discutir aqui. Beleza? Por isso eu escrevi a expressão executiva, para vocês se lembrarem. No código não tem essa expressão. Terceiro inciso. Esse terceiro inciso tem duas partes. Uma parte que é fácil e a outra não tanto. Vamos ver hoje pelo menos a fácil. Ele diz que é possível arguir a inexigibilidade da obrigação. A obrigação inexigível. O exemplo mais fácil é aquele em que você tem uma obrigação sujeita à condição ou termo e o termo ainda não se implementou. Por exemplo, vou dar a minha caneca de presente para a turma sortear, por exemplo, quando o Vasco for campeão brasileiro. Agora, né, fevereiro mais ou menos, acaba o campeonato, vai acontecer isso, a gente sabe. Não é questão de magia menos dia acontecer isso. Mas você gosta muito da minha caneca. Você em janeiro, antes do campeonato acabar, né, faltando algumas rodadas para o título, mas ainda não acabou, você vai entrar com a execução. Nesse exemplo, a obrigação era ainda inexigível, porque a condição, o termo que tinha sido colocado não se implementou. Não sei se perceberam, o que a gente está falando aqui tem a ver com inadimplemento. Eu não sou inadimplente ainda. Não acabou o campeonato. Né? Pode ser que dê uma zebra danada aí e a gente não ganhe, mas enfim, né? Não vai acontecer isso, a gente sabe disso. Beleza? Essa é a parte fácil do inciso. Mas tem uma outra parte, que é a inexequibilidade. E daqui a pouco a gente vai ver se der tempo. Se não der, a gente deixa para ver na próxima aula, que essa é a parte mais complexa. É que está aqui nessa terceira bolinha. Vou marcar. Bom, essa bolinha diz respeito a toda essa discussão aqui. Então, vou marcar tudo em vermelho.
Na verdade, é tudo isso aqui. Se der tempo, eu volto hoje, se não, como eu falei, na próxima. Inciso 4º. O que eu posso alegar? Vício de penhora ou da avaliação. Por que eu escrevi aqui, ó, pré-existente? Vamos devagar. Primeiro, vamos tratar do vício. A penhora foi feita em um bem impenhorável. O título era judicial, mas a penhora foi feita em cima de um bem impenhorável. O que eu vou fazer? Vou fazer impugnação e vou alegar isso. Outro exemplo. Nós tivemos uma avaliação deficitária. Avaliaram uma máquina que foi penhorada de R$1 milhão. Na verdade, ela vale 3. Mais uma vez aqui, vai caber a impugnação. Agora, qual é o prazo da impugnação? A gente já falou hoje, inclusive. 15 dias depois que vencido o prazo de pagamento voluntário do executado. E aí pode acontecer o seguinte. O sujeito é intimado, não paga. Começa a contar o prazo dele de defesa. Ele não tem o que alegar, porque ele deve realmente. Fica quieto. Passa mais 15 dias, acabou o prazo dele de impugnação. O credor descobre que ele tinha um carro num bunker. Vai lá e pede a penhora. E a avaliação também do carro. Bem que do carro não precisa muito, porque tem tabela FIP, mas enfim. Pede a avaliação. Nesse caso, o que a gente tem aqui? Um vício, que pode ter acontecido ou não, não sei, mas é um vício que surgiu depois que o prazo já tinha acabado. Repetindo para ficar claro. Fui intimado para pagar 15 dias, não paguei. Automaticamente depois mais 15, não me defendi. 3 meses depois acharam o meu bem. Fizeram a avaliação errada. Posso impugnar? É o que fala o parágrafo 11. Posso. Desde que em 15 dias a contar do conhecimento do vício. Então a impugnação nem sempre vai aparecer no início do processo. Depende do caso. Beleza? Estamos aqui no inciso 5º. Sugiro marcar esse inciso aí. Ele é bastante importante. Já falei rapidamente aqui, né? Cabe impugnação para alegar excesso de execução. Você está executando mais do que o seu título lhe concede. Agora tem um detalhe. Se eu estou alegando isso, eu tenho que mostrar onde é que está o erro. Eu tenho que mostrar efetivamente que o credor errou na hora de promover a execução. E aí eu tenho que dizer, olha, devo X e não Y. Se eu não fizer isso, se eu não declarar qual é o valor devido, a impugnação não vai ser aceita. Então eu tenho necessariamente que fazer isso. Tudo bem? O problema é, aqui ó, questão número 3. Se for impossível fazer isso? Eu tomei ciência, mas eu não tenho um documento que prove isso. Esse documento está em poder de terceiro. O que eu faço? Posso tentar fazer uma busca e apreensão. Não necessariamente vai ser frutuosa, vai ser frutífera. Como proceder? Não tenho resposta. Depende. Mas é importante que a gente tenha acesso à prova. Porque sem a prova, o direito está frustrado. Eu preciso ter acesso a ele. Inciso 6º. Eu posso alegar incompetência, e aí a incompetência executiva. E essa incompetência tanto faz, se for absoluta ou relativa, não faz diferença. Para a gente aqui não faz diferença. E aí, consequentemente, é mais uma hipótese de impugnação. Agora, tem um detalhe aqui que eu coloquei para vocês. Vide artigo 516. O que é esse artigo 516, para quem lembra? Aquele em que eu posso manejar a minha execução fora do lugar onde tramitou a comarca. Lembra?
Nesse caso, será que eu posso pedir a impugnação com uma sentença em outro foro? Se eu conseguir demonstrar os requisitos? Sim. E aí eu vou ter que impugnar dizendo, não, não é aí que é o lugar. É outro lugar. Cabe a impugnação também. Inciso 7º. Causas modificativas do tipo da obrigação supervenientes à sentença. Exemplo bem bobo mesmo. O cara estava cobrando 10 mil reais. Saiu na decisão lá. Condena o réu a pagar 10 mil. O cara fez a planilha dele bonitinho, ó, 10 mil, mais tanto, chega ao total, 12 mil. Aí veio o devedor, foi lá e pagou. Ao fazer isso, precisava ali, nesse caso, da impugnação. Porque, para a gente contextualizar, nós estamos falando de impugnação. Ele foi e pagou o débito. Mas ele pagou o débito depois que havia o prazo voluntário para pagamento. Só que ele pagou extrajudicialmente. Ele não pagou, levou o recibo para o processo. Então o juiz não sabe disso, que foi feito o pagamento. Ele deu a sentença, mandando pagar. O credor cobrou judicialmente. O executado ligou para o advogado do credor, por exemplo, e falou: ah, quanto que é? Tanto, está aqui o dinheiro. De boa fé, ele fez isso. Mas ainda assim o exequente segue com a execução. Ele, na impugnação, vai poder alegar uma causa que extinguiu a obrigação que é superveniente à sentença. Que causa é essa? O pagamento. Tudo bem? Esse dispositivo aqui tem um rol exemplificativo. Porque eu posso conseguir a extinção da obrigação de outras maneiras. Por exemplo, fazendo um acordo. Por exemplo, prescrevendo. Decadência. Falta de requisitos formais. Então é possível se verificar isso através de outra situação. Por isso o rol é exemplificativo. O que eu quero chamar a atenção para vocês? Até pelo adiantado da hora. Dê uma olhada no 525. Parágrafos 12, 13, 14 e 15. 525. Parágrafos 12, 13, 14 e 15. Esses dispositivos, é isso mesmo, têm ligação com o inciso 3º do parágrafo 1º do 525. São aqueles que eu deixei marcados de amarelo aqui, ó. De vermelho, perdão. Conseguem ver o vermelho? Sim? Beleza. Nós estamos falando aqui de um título executivo inconstitucional. Hoje eu vou começar a sua ideia, depois a gente vai discutir os problemas. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma decisão judicial que me é favorável, mas essa decisão judicial que me é favorável, ela foi tomada com base em um determinado dispositivo legal, e esse dispositivo foi reconhecido pelo Supremo como inconstitucional. Ora, se isso realmente aconteceu, o dispositivo é a base do meu título executivo. Meu título executivo, minha mão esquerda, parece como direito para vocês. E aqui é o título executivo, que dá suporte no meu crédito. Esse título executivo, se você for olhar aqui, ó, o fundamento dele, está lá, artigo 10 da Lei número 1000. Estou chutando, claro. Conforme o artigo 10 da Lei 1000, ele tem o crédito. Aí, tempos depois,
Vem o Supremo e diz que esse dispositivo é inconstitucional. Ora, o título amparado na norma. A norma é inconstitucional, o título cai. Por isso a ideia do título executivo inconstitucional. Na verdade, não é ele que é inconstitucional. É a norma que dá substrato, que dá base para ele. Nesse sentido, essa impugnação vai ser passível de ser requerida, de ser apresentada, melhor dizendo, para evitar o que a doutrina chama de coisa julgada inconstitucional. Trânsito é julgado. Mas isso é inconstitucional. Essa norma aí é inconstitucional. Você vai pagar assim mesmo? E aí o Supremo, então, na jurisprudência já vinha tratando disso. Depois na lei. Tentou trazer parâmetros para a aplicação desse dispositivo. Que parâmetros são esses? Olha a quantidade de coisas que precisa ter. Primeiro deles, eu tenho que ter uma decisão do STF. Não basta a decisão do STJ. Não basta a decisão do TJ, do juiz da vara. Não. Tem que ser o STJ. Desculpa, tem que ser o Supremo a se manifestar sobre o tema. No meu exemplo, dizendo que o artigo 10 da Lei 1000 é inconstitucional. E aí pouco importa se o Supremo está tratando disso em sede de controle concentrado ou difuso. Segundo requisito, vocês que estão falando de precedentes aí, isso tem que ser a ratio decidendi do acordo ou da decisão. Considerou que o título é inconstitucional. Por exemplo, vou chutar, claro. O Supremo já disse que o servidor público tem direito a férias. Na verdade, a lei fala isso, né? O Supremo também vai dizer. E aí ele tem direito a receber 1/3 de férias. Né? Além do descanso, ele tem uma parte de remuneração. Vamos fazer de conta que esse sujeito não recebeu o adicional das férias, por algum motivo. Ele entra na justiça. Ganha. Transitado e julgado. Tem direito a receber 10 mil reais de férias. Custando. Porque, de acordo com o artigo 10 da Lei 1000, quem tem essas condições tem direito a receber férias. O meu exemplo, tosco, mas é exemplo. Aí você, então, faz a conta e executa lá o valor de 10 mil reais. Executa, vai lá direitinho, faz a conta, e ele vem e diz, olha, peraí, mas o lastro para esse título era o artigo 10 da Lei 1000. Se o Supremo vem e diz que esse lastro agora não existe mais, seu título tem que cair. Isso acontece com frequência quando a gente está tratando de execuções que envolvem o poder público. Porque o Supremo muda de posição. Ele entendia, por exemplo, determinado tributo era constitucional e depois passa a entender que é inconstitucional. Ou o contrário, que é mais fácil, inclusive. O Supremo vem e diz, olha, você, empresa, pagou o tributo. Esse tributo é inconstitucional. Tem direito a receber de volta o que pagou. Aí você executa. Está lá executando de boa. A Fazenda Pública corre num outro processo. Por exemplo, numa ADI, ou numa ADC, sei lá. Consegue que o Supremo diga, na demanda dela, que o tributo é constitucional. E aí o que ela vai fazer? Opa, se agora o Supremo entende que o tributo é constitucional,
eu não tenho que pagar aquilo que o cara está me cobrando lá, no outro processo. Porque é exatamente essa mesma situação. Entenderam a questão? E aí, o que entendeu, o que tentou fazer o CPC de 2015? Criar critérios, porque isso já existia. Isso não é provavelmente uma novidade. Pelo contrário, já existia. O que o 2015 tentou fazer foi criar critérios para essa confusão, pelo menos ter um mínimo de segurança, de previsibilidade. Como eu dizia, então, tem os requisitos. Repetindo para poder ficar mais claro, que eu acho que esse exemplo é melhor do que o outro. Preciso de um pronunciamento do STF, significa dizer, não vale de outro tribunal, embora a gente saiba que qualquer juiz pode reconhecer como inconstitucional uma norma, incidentalmente, para esse efeito aqui não vale. Tem que ser uma decisão do STF. Segundo, o Supremo, nesse caso, que eu estou entendendo, que eu estou citando de exemplo aí do tributo, ele tem que ter tratado essa questão especificamente no acordo como rastro incidente. Não pode ser, que a gente chama de opter dictum. Se fosse uma cobrança de tributo, seria inconstitucional. Mas como não é, fique por aqui. Não dá para dizer isso. No caso, tem que ser decidido efetivamente. Esse terceiro é talvez o mais interessante. A decisão do Supremo, que diz que o tributo aí é constitucional, ela tem que ser prévia ao título executivo judicial. O que nós temos, então, aqui, se a gente pensar bem, é um erro injudicando. No meu processo, não era para eu ter ganhado a restituição do tributo. Porque já havia uma decisão do Supremo dizendo que aquele tributo era constitucional. Mas o juiz não percebeu e eu acabei, então, ganhando. Ganhou, transitou em julgado, estou executando. E aí agora a Fazenda Pública, no meu exemplo, está vindo pedindo a aplicação desse dispositivo. O que vocês estão percebendo? Ora, e se a decisão do Supremo for posterior à minha? E se ela for prévia, a Fazenda vai poder alegar na impugnação. Estou falando Fazenda, mas é qualquer executado, né? Só para... Agora, se ela for posterior, ela não pode alegar impugnação. Aí é o parágrafo 15 do... Aqui. Mesmo dispositivo. Ela vai ter que entrar com uma ação rescisória. Então, o cabimento da impugnação e da ação rescisória diferenciam pela data da decisão do Supremo que disse, no meu exemplo, que o tributo é constitucional. Porque se essa decisão do Supremo for prévia à formação do título, cabe a impugnação. Se ela for posterior à formação do título, vai caber a ação rescisória. E aí, então, vou ter que analisar o caso concreto. Um detalhe. Qual é o prazo dessa ação rescisória? O prazo de 2 anos. Beleza. Mas olha aí um problema. 525, parágrafo 15. Se a decisão proferida no 12 for proferida... Não, se a decisão referida no parágrafo 12 for proferida após o trânsito, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF. Na verdade, não é nem a data da decisão. É o trânsito julgado dela. Que pode acontecer daqui a 50 anos. Imagina, o Supremo entendeu, passou a entender, 30 anos depois, que aquele tributo que você tinha ganhado um processo como inconstitucional, ele é constitucional. 30 anos depois, transitou em julgado, dali
tem 2 anos, no exemplo do código, no caso do código, 2 anos para entrar com a rescisória. Particularmente, eu acho que esse dispositivo é inconstitucional nesse ponto. Ele gera uma insegurança jurídica muito grande. E não é só o prazo de 2 anos. É o dia do início do prazo. Se o início do prazo só vai começar a contar do transjulgado decisão do Supremo que decidir sobre o tema, e eu não sei quando ela vem, é um caso aberto. Sempre você vai estar sujeito à discussão a respeito disso. E aí me parece que isso viola a coisa julgada. E qual que é a ideia da coisa julgada? Não é trazer segurança para as partes? Ó, acabou, decidiu, perdi, tudo bem, mas não vou ter mais nada. Nesse caso, não. Porque pode surgir a rescisória muito tempo depois. Esse é um grande problema. Para terminar, o que eu falei do prazo aqui, ó, tem que ser anterior. Está no parágrafo no 14, a gente já falou. Para terminar, há uma questão importante. Modulação. Esse exemplo que eu acabei de dar, tudo isso que eu citei, poderia ser resolvido se o Supremo viesse e modulasse os efeitos. Olha, nós estamos mudando de posição aqui. Estamos entendendo que esse tributo aqui é constitucional por causa de tal argumento, enfim. Mas essa decisão só vai valer a partir daqui a 2 anos. Porque tem um monte de gente na justiça discutindo isso, tem um monte de gente recebendo já. Então vamos criar um prazo para eles se adaptarem, sabendo que daqui, depois de 2 anos, já era, não recebe mais. Mas até esse prazo, ele se organiza. É possível isso? Não só é possível, como recomendável. Parágrafo 13 do 525. Tudo bem? Alguma coisa? Aqui tem uma regrinha interessante, mas só a título de curiosidade, do 1057 para vocês. Ele fala que esses parágrafos 14 e 15 só aplicam para decisões transadas julgadas depois do Código, que poderia acontecer no intervalo entre a vigência do Código antigo e o novo, sai uma decisão nesse intervalo aí. Eles criaram um critério objetivo. Essa regra vale, porém, para as decisões que foram transitadas em julgado já sob a égide do Código Novo. Os casos anteriores vai valer a sistemática do Código passado. Tudo bem? Acabei que eu falei tudo, mas essa parte é complexa, bastante complexa. É pouco provável que eu tenha conseguido fazer o tema tudo, porque de fato a gente vai precisar madurar bastante. Então, vou pedir a vocês que deem uma olhada na doutrina sobre isso, e aí a gente volta na próxima aula, se for o caso, fala só disso de novo, tira dúvidas, enfim, porque essa ponta é bastante polêmica. Há uma leve tendência de inconstitucionalidade, inclusive. É aquela parte de inexequibilidade do título do inciso terceiro. Você tinha comentado que eu ia falar depois. É já essa falou. parte, é essa parte agora que a gente está tratando. Porque olha o que fala o parágrafo 12. Ele fala, o inciso terceiro. Ele não faz remessão no inciso terceiro? Uhum. E é exatamente isso que a gente está falando. A inexigibilidade ou a inexigibilidade. Tá? Não, beleza, agora foi. Peguei. Alguns vão considerar que essa é a hipótese de inexigibilidade, outros de inexequibilidade, mas enfim, é o inciso terceiro. Tranquilo? Algo mais? O professor, só vai disponibilizar esse roteiro porque eu perdi a parte da inexigibilidade da obrigação. Tá, vou colocar agora. Oi? Vou colocar agora de uma vez. Obrigada. Nada. Bom, vou parar de gravar. Vamos ver o que vai acontecer. Sempre uma surpresa. Deu certo, tá comigo aqui.